Oi, senhor, irmãos? Amém. Ok, vamos abrir nossas Bíblias, Salmos número 6. Como nós vínhamos anunciando, nós vamos começar com uma série de estudos nos Salmos de penitências. E vamos começar hoje com o Salmo número 6, como sendo o primeiro Salmo de penitências. Amém, irmãos? Salmo número 6. Eu estarei lendo aqui o Salmo número 6 e o irmão vai acompanhar, por favor. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra a minha alma, salva-me por tua benignidade. Porque na morte não há lembrança de ti, no sepulcro quem te louvará? Já estou cansado do meu gemido, toda noite faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e tenho envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Apartai-vos de mim todos que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu lamento. O Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração. Envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos, tornem atrás e envergonhem-se no momento. Vamos orar? Senhor Deus, estamos aqui hoje, Pai Deus, iniciando esse estudo no Salmo de penitência. Oh Deus, nós lhe rogamos, Senhor da glória, para que, Pai da glória, assim como os autores desses salmos, eles entendiam que eram pecadores, reconheciam que eram pecadores, confessavam seus pecados diante de Ti, e Pai da glória os livrava. Pai Deus, assim seja conosco hoje, Pai da glória. Oh Deus, fale em nós, Pai da glória, para que os nossos corações sejam convencidos que são incrédulos e voltem-se para Ti, para o louvor do Seu nome. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos começar com o Salmo de penitência. Os salmos de penitências, no geral, eles têm sido um instrumento de consolo, têm sido um instrumento de orientação para o povo de Deus durante toda a história. Só uma pequena notinha aqui. Segundo alguns comentadores, dizem que esses salmos eles foram compilados lá para os anos 400 de alguma coisa. Um dos compiladores foi Agostinho de Hipona. Então, a ideia que nós temos aqui é que esses salmos eles foram produtivos durante a história no geral. Por quê? Esses salmos, eles sempre ensinam em como o povo de Deus ele pode lidar com a eventual quebra da lei. Eles nos ensinam como é que nós podemos entender, como é que nós podemos nos comportar perante a quebra de lei e a busca pela restauração. O doutor, ou reverendo Augusto Nicodemos, ele vai definir esse salmo de penitência como sendo aqueles em que o autor, por estar quebrantado, ele derrama o seu coração diante de Deus, porque está arrependido, desejando o perdão de Deus. Talvez dizer o quê? Salmo de penitência são todos aqueles em que o autor ele se quebranta, rende-se a Deus, confessa o seu pecado e ele espera uma restauração por parte do mesmo Deus. Amém, irmãos? Então, este salmo número 6, ele é conhecido como o primeiro salmo penitencial. E este salmo, como nós vamos ver durante o estudo, ele expressa as lágrimas do autor, ele expressa a humilhação, como também expressa o ódio pelo pecado. Meu irmão, as lágrimas, a humilhação, o ódio pelo pecado
são as marcas de um coração contrito. Todo coração quebrantado por causa do pecado, ele deve ter essas características. O ódio, odiar o pecado, humilhar-se, humilhar-se e chorar, né? Chorar, como nós vimos lá em Mateus 5, né? Quando falávamos das bem-aventuranças, né? Uma das bem-aventuranças que é chorar, né? É chorar. Então, este salmo, vamos avançar. Esse salmo aqui, como nós temos aqui na introdução, ele foi escrito pelo rei Davi. Algumas traduções já trazem este bloco aqui, né? Introdutório. Como vem aqui na minha tradução, Salmo de Davi para o cantor mor em Nejnot sobre Sheminite. Então, a ideia é que esse salmo ele foi escrito mesmo pelo rei Davi. Vamos lá aproveitar só aqui a ocasião para a gente aprender um pouquinho sobre esses termos aqui. Nejnot. O que significa Nejnot? Nejnot, no original, significa um instrumento, mas um instrumento de corda. É um instrumento musical de corda. Nejnot e Sheminite ou Sheminete, dependendo de como a sua tradução aí vai estar apresentar. Sheminite quer dizer oitava. Mas aqui há uma discussão entre os estudiosos. Alguns vão dizer que essa oitava que se refere aqui é uma oitava de uma melodia que era conhecida na época, né? Era uma oitava baixa que era para as vozes masculinas, né? Alguns vão dizer isso. Mas uma outra ala também vai dizer que essa oitava aqui aponta para o número de cordas desse instrumento aqui. Dizemos que Nejnot é um instrumento de corda. Então, para alguns vão dizer que Sheminite significa uma oitava, ou por outras, as 8 cordas que compunham esse instrumento. Bom, não é possível aqui a gente avançar com uma ocasião exata da vida de Davi em que este salmo foi escrito. Os estudiosos, eles vagueiam muito, passeiam muito e não conseguem chegar a um consenso sobre o contexto no qual este salmo número 6 ele foi escrito. Alguns estudiosos vão optar em falar do momento em que Absalão ele se rebelou contra seu pai, aquela toda a confusão de ele querer usurpar o reino. Outros vão acreditar que por ter sido no momento em que Davi sofria de uma certa enfermidade, né, enfermidade física mesmo. Mas ainda outros vão dizer que não, foi no momento em que Davi acabava de tomar posse, acabava de tomar posse como rei, né, de Jerusalém, e o filho Esbozete, o filho de Saul, ele arruma para ele filho de não tomar o reino. A maior parte das pessoas estavam a favor de Esbozete como rei e ele não. Então há essa confusão, passeata aí de ideias dos estudiosos. Mas, meus irmãos, seja como for, o que nos interessa aqui é que desde cedo, na história do cristianismo, este salmo sempre foi classificado como um dos 7 salmos penitenciais, porque os seus escritos, os seus ditos, os seus dizeres aqui nos levam a entender que trata-se aqui de uma agonia, trata-se aqui de uma aflição. Amém, irmãos? Então, o Salmo 6 é o primeiro. Nós vamos ver mais em diante o Salmo 32, o Salmo 38, Salmo 51, Salmo 102, 130 e por fim veremos o Salmo 143. Esses são os 7 salmos de penitência. Como também pode visitar lá na vitrina, nós temos uma escala para poder perceber melhor como é que nós vamos trabalhar estes salmos. Irmãos, estamos juntos? Amém. Ok. Este salmo ele é divisível em 2 partes principais. Podemos ter subdivisões lá dentro, mas esse salmo ele é divisível de uma forma inequívoca em 2 partes. Do versículo 1 até o versículo 7,
Nós vemos aqui a petição do salmista em sua grande agonia. Sabemos aqui ele vai introduzir com uma oração, né, de uma agonia, de uma aflição. Mas, do versículo 8 até o versículo número 10, nós aqui vamos encontrar um tema completamente diferente. Do versículo 8 até o 10º versículo. O salmista aqui ele vai mudar o tom da sua declaração. Aqui nós vamos encontrar uma oração diferente. Aqui vamos ver que Davi ele vai declarar que Deus ele ouviu a sua oração e o libertou de todos os seus problemas. Vamos ver um homem que começa a sua oração com lágrimas, mas termina com um canto de vitória. Meus irmãos, antes de avançarmos para explicar o texto, não acham isso maravilhoso para nós? Alguém que começa uma oração chorando, mas termina alegre. Vamos lá ver ponto por ponto. Versículo número 1. Diz assim: Senhor, não me repreendas na tua ira. Senhor, não me repreendas na tua ira. Um ponto essencial aqui, irmãos, logo no início, é que o salmista ele está consciente de que ele merece ser repreendido. Ele está consciente que por causa dos seus pecados, tudo quanto ele merece é ser repreendido. É por isso que ele aqui não ousa impedir que a sua repreensão seja contida. Ele não diz assim: Senhor, afasta a repreensão de mim. Não, ele não pede isso. Ele diz o quê? Senhor, não me repreendas na tua ira. Isso pode nos lembrar Jeremias, capítulo 10, versículo 24. Se alguém puder aí abrir, eu agradecia. Jeremias 10, lembrando, Jeremias também foi um homem de lamentos, né? Jeremias 10, já achei aqui, 24, diz assim: castiga-me, ó Senhor, mas com medida, não na tua ira, para que me não reduzas a nada. Olha a teologia aqui em todos os livros, claro. A questão aqui não é de Deus afastar, conter a repreensão. Mas até o Jeremias ele pede que, ó Deus, sim, eu mereço ser castigado, mas na medida. Irmãos, quem pode suportar a ira de Deus? Quem pode suportar a ira de Deus? Ninguém pode suportar a ira de Deus. Quando ele diz essa palavra aqui, é como quem diz assim aqui: eu sei que eu deveria ser punido, eu sei que eu deveria ser castigado por ti, Senhor, mas nem me castigues no teu furor. A ira de Deus, a fúria de Deus, nenhum homem pode suportar isso. A ira de Deus é tão pesada que nenhum homem pode suportar. É por isso que o salmista aqui ele pede que o Senhor não o castigue na sua ira, nem no seu furor. Não que Deus não possa repreendê-lo, mas que tudo isso não seja na sua ira e nem na sua fúria. E ele vai dizer ainda assim, versículo 2: tem misericórdia de mim, Senhor. Embora eu mereça a destruição, permita ainda a tua misericórdia apiedar-se de mim, apiedar-se da minha fragilidade. É isso que ele está dizendo aqui. Olha, eu mereço a destruição, mas, Senhor, permita com que a sua misericórdia ela me alcance. Tem misericórdia de mim, Senhor. É isso que ele está aqui a dizer. Meus irmãos, este é o meio correto de suplicar a Deus. Este é o meio correto de nos chegarmos a Deus, se nós queremos prevalecer em suas mãos. É isso que ele vai dizer aqui. Ele aqui não apresenta a sua bondade, ele aqui não coloca a sua grandeza como rei, mas ele aqui alega o seu pecado, como também alega a sua pequenez, a sua insuficiência, a sua humilhação.
tem misericórdia de mim, Senhor. Ele ainda vai dizer aqui, porque sou fraco. A ideia qual é que Deus não derrame a sua fúria, não derrame a sua ira diante de mim, não derrame a sua fúria, porque eu sou fraco. Eu não vou suportar tudo isso. Eu sou fraco. Eu sou fraco. Ele vai dizer, sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Então aqui ele ora, procura. Não somente por mitigar da doença sofrida, mas por sua inteira remoção. E a cura das feridas que ele tinha sugerido aqui. Ele pede que Deus aqui o cure. Seu terror aqui, o terror do salmista aqui, ele já tinha atormentado, ele tinha alcançado aqui até o seu próprio corpo. É por isso que alguns estudiosos vão dizer que o pecado, ele atinge até a nossa vida física, ele atinge até além das nossas emoções, até o nosso próprio corpo, ele sente as consequências, ele sofre as consequências dos nossos pecados. Ainda que Davi aqui ele tivesse cometido um pecado, esse pecado, as suas consequências já estavam alcançando até o seu corpo. É por isso que ele vai dizer o quê? Ele vai dizer, sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados, né? Os seus ossos estavam já no modo de desordem. Eles estavam desgastados. Eles não estavam aguentando. Irmãos, quando a alma tem um senso do pecado, quando a alma se encontra quebrantada, isto é suficiente para fazer com que os ossos também se perturbem. Quando a minha alma está alcançada pelo pecado, isso é suficiente para fazer com que os meus ossos, o meu corpo todo, as minhas veias, também sejam atingidas pelas tais consequências, como eu estava dizendo aqui anteriormente. Versículo 3. Até a minha alma está perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Até a sua alma estava alcançada pelo pecado. Não importa. Há uma coisa muito interessante aqui. Não importa que os ossos eles sejam atormentados, que a minha carne, que as minhas veias, que a minha dor física. Mas se o pecado alcança até a minha alma, meus irmãos, esta agonia é de facto grande, é de facto incomparável. Essa agonia é de facto insuportável. Até aqui, o pecado já havia alcançado até a alma. Não apenas o corpo físico, mas também a sua alma havia sido alcançada. Senhor, até quando? Esta é uma questão que qualquer um que está numa aflição coloca. Senhor, até quando com esse sofrimento que estou passando agora? Eu lembro, na altura, alguns artistas, artesãos, eles faziam esteirinhas, fazendo selagem de algumas esteirinhas e colocavam algumas palavras e as nossas mães penduravam aquelas esteirinhas lá na sala. Lembro que a minha mãe havia colocado na sala uma esteirinha que dizia assim: até quando com esta vida? Numa esteirinha. Todo indivíduo que está numa situação de aflição, numa angústia, sempre coloca essa questão. Mas essa questão ela não pode ser olhada como um desespero, mas apenas como um choro, apenas como um lamento diante de Deus. Como nós vamos ver em diante, o salmista aqui ao colocar essa questão, ele não estava desesperado. Era um choro, era uma lamentação. Era uma lamentação que estava aqui a fazer. Irmãos, amém? Versículo 4 vai dizer assim: volta-te, Senhor, livra a minha alma, salve-me por tua benignidade. Irmãos, quando o salmista ele vai dizer aqui, volta-te, Senhor, isso deixa claro que a ausência de Deus foi a principal causa da miséria na vida do salmista.
É por isso que o seu retorno será suficiente para livrá-lo. Meus irmãos, quanto mais nós caímos em pecado, mais nos afastamos de Deus. Isso é algo crucial que nós temos que ter em mente. Quanto mais nós tropeçamos, quanto mais nós pecamos, mais nos distanciamos de Deus. Isso é fundamental. Isso é importante a gente perceber. É por isso que ele vai dizer que volte, Senhor. Porque ele sabe que a volta do Senhor, vai dizer aqui, livra a minha alma, salve por todo mundo. Ele sabe que a volta do Senhor na sua vida será um momento de livramento. E a única motivação de Deus em salvar o salmista é a sua misericórdia. É por isso que ele vai dizer o quê? Ele vai dizer, livra minha alma, salve-me por tua benignidade, ou por tua misericórdia, ou por sua bondade, dependendo de cada tradução aí dos irmãos. Essa é a grande motivação de Deus em salvar o salmista. O nosso Deus, meus irmãos, é um Deus misericordioso. É por isso que as suas misericórdias elas se renovam a cada manhã. Ele é um Deus de misericórdia. E esse ponto, meus irmãos, já é suficiente para nos trazer uma alegria, para nos trazer uma esperança. Se nosso Deus é um Deus de misericórdia, é porque Ele está de braços abertos para nos receber, para nos purificar de toda injustiça, para nos perdoar de todos os pecados, de toda iniquidade. É um Deus de misericórdia. Deixa-me reler aqui. Volte, Senhor, livra a minha alma, salva-me por tua benignidade. Que pedido tão maravilhoso, meus irmãos. Irmãos, se nós nos voltarmos a Deus por causa da sua justiça, nós não vamos ter nenhuma voz para Ele. Se a sua justiça é a razão de nós abrirmos a boca, só ela, nós podemos ser consumidos. Mas se a sua misericórdia é que nos move a Ele, se nós nos voltarmos para a misericórdia, nós podemos ainda clamar. Apesar da grandeza dos nossos pecados, nós ainda podemos sim clamar a Ele, porque Ele é um Deus de misericórdia. Ele é um Deus benigno. Salva-me por tua benignidade. Ele é um Deus benigno, meus irmãos. Versículo 5 vai dizer, porque na morte, ele vai trazer aqui uma justificativa, né? Porque na morte não há lembrança de ti, no sepulcro, quem te louvará? Este é um versículo que está cheio de poder. Este é um versículo muito até difícil de entender em algum momento. Mas, meus irmãos, só algo muito simples. Os cemitérios são lugares silenciosos. Os túmulos dos sepulcros, eles não ecoam nenhum som. Quem já ouviu um som no sepulcro? Quem já ouviu um som no túmulo? Não há nenhum som lá. É porque vai dizer o quê? Porque na morte não há lembrança de ti. No sepulcro, quem te louvará? A ideia aqui é que ele quer usar deste momento da vida para louvar a Deus. Ele quer usar deste momento da vida para glorificar a Deus. Ele quer usar deste momento. Diz ele, se tiveres misericórdia de mim, eu o louvarei. Essa é a ideia aqui. Se eu morrer, então meu mortal louvor deverá ser suspenso. Não terei como te louvar. Será suspenso o meu louvor. É isso que ele está aqui nos dizendo. Versículo 6. Já estou cansado do meu gemido, ou do meu gemer. Não sei como é que está a sua tradução aí, mas é tudo a mesma ideia. Já estou cansado do meu gemido. Toda noite faço nadar a minha cama. Molho meu leito com as minhas lágrimas. Hipérbole aqui.
exagero da realidade, mas tudo isso é para enfatizar, é para mostrar o quão ele está angustiado, é para mostrar o quão ele está preocupado com a sua situação. O salmista dá uma terrível descrição aqui de sua longa agonia. Ele tinha gemido até que a sua garganta rocava. Essa é a ideia que nós encontramos aqui. Irmãos, o povo de Deus, ele pode gemer. Ele pode gemer, mas ele não pode resmungar. Ele pode gemer por causa dos seus muitos pecados. Nós podemos chorar. Nós podemos rebolar por causa dos nossos muitos pecados. Ele vai dizer o quê? Toda noite faço nadar a minha cama. Aqui a ideia é que ele chorava sem parar. Ele chorava o tempo todo. Ele lamentava o tempo todo. Ele buscava pela restauração o tempo todo. Molho o meu leito com as minhas lágrimas. Como eu dizia, lembram lá nas bem-aventuranças? Bem-aventurado é aquele que chora, né? E mais uma vez, aqui, isso encontra fundamento. É por isso que alguns estudiosos dizem que esses salmos aqui, eles devem ser pregados de uma forma cristocêntrica. Porque nós encontramos detalhes importantes que estão lá no Novo Testamento. O homem chora ou não chora, irmãos? O homem chora. O homem chora por causa de quê? Dos seus pecados. Lembra? O irmão explicou aqui acerca desse ponto. Nós choramos porque nós choramos por causa do nosso estado miserável. Nós choramos por causa do nosso estado pecaminoso. É isso que nós encontramos aqui. Molho o meu leito com as minhas lágrimas. Ele chora por quê? Porque não tinha arroz no seu celeiro. Ele chora por quê? Porque não passou de classe. Ele chora por causa dos seus pecados. É isso que nós encontramos aqui, meus irmãos. Ele chora por causa dos seus pecados, sim. Versículo 7. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa. É isso aqui. Por tanto chorar, né, os seus olhos estavam sendo consumidos. Ele vai dizer ainda mais. E tem envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Como os olhos de um velho, se os irmãos conhecem alguns velhos aí, tornam-se turvos por causa da idade, assim diz Davi. E tem envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Seus olhos estavam turvos. Ele não conseguia ver bem. A ideia é que seus olhos estavam cheios de lágrimas que não conseguia ver bem. Mas, meus irmãos, tudo isso representa o quê? A agonia, a longa agonia que ele estava passando. Isso aponta para o sofrimento que ele estava enfrentando. Isso aponta para o seu estado de angústia, o seu estado de miséria, o seu estado de lamento. É isso que aponta este versículo aqui. Meus irmãos, assim nós fechamos a primeira parte deste bloco. Vamos ver como é que o salmista ele volta na segunda parte. Na segunda parte, se nós entendemos bem a primeira parte, até aqui tudo tinha sido tristeza. Tudo tinha sido um desconsolo. Mas agora Davi, ele achou a esperança. Nessa parte na qual nós vamos agora. Davi, ele achou paz. E erguendo-se de seus joelhos, ele começou a varrer todo o mal da sua casa. Ele começa assim. Apartai-vos de mim todos que praticais a iniquidade. Essa é a palavra de Jesus. Vocês lembram, meus irmãos, né? Então, Jesus ele não estava falando à toa. Ele não estava usando uma imprecatória à toa. Apartai-vos de mim. Apartai-vos de mim todos que praticais a iniquidade. Porque o Senhor já ouviu a voz do meu lamento. Ele está a voltar aqui já com alegria. Já não é aquele Davi que estava a chorar, estava a gritar, estava de qualquer maneira a rebolar com o olho cheio de lágrimas, que encheu o seu leito de lágrimas. Já é um outro Davi que está a sair vitorioso. Ele sai aqui vitorioso. O melhor remédio contra um homem mau é uma longa distância
entre nós e Ele. É isso que nós encontramos aqui. E o arrependimento, meus irmãos, é uma coisa útil. Um pecador perdoado, ele sempre odiará os pecados que custaram o sangue do nosso Salvador. Sempre vai odiar. É por isso que os estudiosos vão dizer o quê? Vão dizer que a graça e o pecado são contenciosos vizinhos. Ou vencemos a graça, ou vencemos o pecado, né? Eu vou estar a exagerar muito, mas a ideia é essa. Ou estamos na graça, ou estamos em pecado. São contextos bem vizinhos. Ou está do outro lado ou do outro. Não tem como, não há meio termo. Não há meio termo. Deixa eu ler aqui. Apartai-vos de mim todos os praticais de iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu lamento. O lamento aqui é a eloquência do sofrimento. Não acham que é maravilhoso? Crer que nossas lágrimas, elas são entendidas, mesmo quando nossas palavras, elas falham. Ainda que as minhas palavras não saiam perfeitamente, mas minhas lágrimas chegam a Deus, são entendidas por Deus. Vocês viram como Davi estava orando aqui? Mas o seu lamento já foi respondido, já chegou a Deus. Sabe, é interessante isso, né? É interessante, porque o Senhor já ouviu a voz do meu lamento. É interessante, meus irmãos. Sabe, é uma grande esperança em nós, como cristãos hoje. Ir orar com a esperança de que a minha voz, ela está sendo ouvida. O meu lamento, ele será respondido. 9. O Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor aceitará a minha oração. Deixa eu ver a hora aqui. Vou correr um pouquinho. Ok. O Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor aceitará a minha oração. Irmãos, algo interessante aqui é que o Espírito Santo, ele tinha trabalhado dentro da mente do salmista, de modo que ele confiava que a sua oração já havia sido ouvida por Deus. E este é frequentemente o nosso privilégio. Certa vez, Martinho Lutero, ele estava a batalhar em oração na sua câmara, eles chamam de câmara, né? Lá no seu quarto, no seu escritório. Ele estava batalhando em oração, mas dizem que certo dia, quando ele estava batalhando em oração, ele sai do seu escritório, do seu quarto, mas do lugar onde ele orava, ele gritando vicimos, o que quer dizer o quê? Nós conquistamos, nós prevalecemos. Ele estava a orar lá gritando, mas quando ele sai a gritar. Ele sai a gritar. Vicimos, ou por outras, nós conquistamos, nós prevalecemos com Deus. Esta é uma firme confiança, meus irmãos, da voz de Deus. Isso não é um sonho vazio, isso não é uma imaginação, isso não é uma euforia. É uma convicção firme de que Deus está ouvindo a nossa oração. Versículo 10. Envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos, tornem atrás e envergonhem-se no momento. Algumas traduções vão nos mostrar algo diferente. Eu vou pedir para alguém ler aí, porque nós podemos olhar para esse versículo como uma profecia, como podemos olhar para esse versículo como uma imprecatória. Eu não sei se alguém, a sua tradução traduz este versículo no futuro. Ninguém? Sim? Desculpa, pode repetir? Amém. Os meus inimigos fugirão, né? Irmãos, alguns traduzem, interpretam como uma profecia, como uma esperança que Davi ele tinha de que os seus inimigos eles seriam apartados da vida deles, mas também alguns traduzem, interpretam como sendo uma imprecatória. Falamos aqui, irmão, de uma imprecatória, né? Lembram, né? Então alguns traduzem ou interpretam como sendo uma imprecatória que ele estava aqui a preferir. Um ponto quanto o outro não faz diferença para nós. A verdade aqui é que Davi ele carregava consigo uma esperança.
Como é maravilhoso quando o crente ora a Deus. Ele até pode começar a sua oração triste, a sua oração de uma forma fraca, desanimado, mas quando levanta da oração, ele sai forte, ele sai certo da vitória, cheio de ânimo, como Davi aqui. Era assim que Davi ele se sentia depois da sua oração. Depois de tantos choros, lamentos, ele sai de uma forma mais alegre. Estamos a terminar, meus irmãos. Irmãos, este salmo, ele ajuda o cristão a aprender como orar conforme a orientação da palavra de Deus. Nós podemos usar este salmo para orarmos, para nos entregarmos a Deus, para pedirmos perdão a Deus, para buscarmos restauração diante de Deus. Deixa-me lá dar alguns 3 pontos importantes aqui só para vocês, meus irmãos. Primeiro ponto que nós tirar aqui como uma aprendizagem é que a oração é o caminho para a paz. O salmista, ele estava de qualquer maneira, ele estava totalmente angustiado, estava sem paz, estava distante de Deus. Mas a oração lhe leva para Deus e alcança a Deus, porque Deus é o Deus da paz. Segundo ponto é que o arrependimento genuíno, ele é transformador. Davi, ele arrepende-se genuinamente e ele recebe uma transformação. Ele recebe uma mudança radical. Terceiro ponto é que a misericórdia de Deus, ela é inesgotável, meus irmãos. Ela é inesgotável. Eu posso ir a Deus, agora Deus ele está de braços abertos para me perdoar de todas as injustiças. Irmãos, aos que sofrem por seus pecados, aos que estão a sofrer consequências dos seus pecados, eu quero que entendam que com base nesse salmo, nós podemos buscar experiências particulares. Nós podemos ser perdoados por Deus. Nós podemos termos chance de Deus nos perdoar. E para terminar, assim como Davi, ele encontrou consolo. Assim como Davi, ele encontrou restauração em Deus, nós também podemos encontrar uma restauração em Cristo Jesus. Cristo, na cruz de Carvalho, como eu estava falando aqui ontem, ele clamou: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Deus, ele desamparou. No lugar de Deus desamparar a mim ou a ti, Deus desamparou o seu Filho. E hoje nós temos o acesso a Deus por meio de Cristo Jesus. Então eu quero lhes convidar, meus irmãos, a orarmos este salmo se tivermos caído em pecado, porque Deus ele é um Deus cheio de misericórdia. Deus é um Deus cheio de misericórdia. A justificação, ela é mediante a fé, sem as obras da lei. Este salmo nos ensina isto. Irmãos, há muitas lições que podemos tirar desse salmo aqui, não podemos terminar hoje, mas durante as exposições, nós sempre vamos explorar mais pontos de aprendizagem. Vamos orar. Meu Deus, Todo-Poderoso, o justo e o fiel Deus, cheio de misericórdia. Pai, nós lhe agradecemos pela chance que nos dá nesta tarde para adorarmos este salmo. Oh Deus, quer ensinar o seu povo, Pai da glória, a chorar diante de Ti, com a esperança de que nosso Deus é um Deus de misericórdia. É um Deus cheio de misericórdia que está de braços abertos para nos perdoar por toda a injustiça, louvor,